O milagre que mudou a vida de Sandra, quando a fé venceu a paralisia. Sandra Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos foram claros, sua condição era degenerativa, e em pouco tempo, ela perderia completamente a capacidade de andar. As dores nas pernas já eram insuportáveis, e a fraqueza a obrigava a usar muletas. O pior não era a doença em si, mas o desespero de ver seu filho de 5 anos, Lucas, olhá-la com olhos cheios de medo toda vez que ela tropeçava ou caía. Mamãe, você vai ficar boa? Perguntava ele, e Sandra não tinha resposta. As contas se acumulavam. Os remédios eram caros, e o marido, desempregado há meses, afundava-se em depressão. A casa, antes cheia de risos, agora era um lugar de silêncio e lágrimas. Sandra orava sozinha, à noite, pedindo a Deus uma saída, mas as respostas pareciam não vir. Até que um dia, enquanto esperava no ponto de ônibus, uma mulher de voz firme e olhares compassivos se aproximou. Minha filha, eu vejo a dor nos seus olhos. Você já tentou buscar ajuda na Igreja Universal? Perguntou a senhora, segurando seu braço com gentileza. Já ouvi falar, mas não sei, Sandra hesitou, envergonhada. Lá, Deus opera milagres. Eu mesma fui curada de um câncer depois de participar da correntinha da meia-noite. Não custa tentar, não é? Aquelas palavras ecoaram em sua mente nos dias seguintes. Até que, em uma tarde chuvosa, com as pernas quase sem força, Sandra entrou pela primeira vez em um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O que ela viu ali foi diferente de tudo que já havia experimentado. Pessoas orando com lágrimas, pastores impulsionando a fé com palavras de poder, e um ambiente carregado de uma energia que ela não soube explicar, mas que a fez tremer por dentro. Bem-vinda, filha. Deus te trouxe aqui hoje por um motivo, disse o pastor assim que ela se sentou, como se já a conhecesse. Você está lutando contra uma batalha, mas Jesus já venceu por você. Sandra chorou. Não conseguia mais segurar a dor. Naquele dia, ela participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniram em clamor por seus pedidos. Mãos foram impostas sobre sua cabeça, e ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. O pastor ungiu sua testa com um óleo sagrado e declarou: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O Senhor está restaurando suas pernas. Ela saiu da igreja naquele dia com uma estranha sensação de esperança, mas ainda com as muletas. Porém, algo havia mudado dentro dela. Nos dias seguintes, Sandra começou a frequentar as vigílias de oração e a participar das campanhas de fé. Ela aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como uma obrigação, mas como uma aliança com Deus. Quando damos com fé, abrimos as portas para o milagre, ensinou-lhe uma obreira. Mesmo com pouco dinheiro, ela separou o dízimo com lágrimas, confiante de que Deus honoraria sua obediência. Uma noite, durante a fogueira santa de Israel, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que precisa de um milagre no corpo? Deus está operando agora. Sandra, com dificuldade, se levantou e foi até o altar. O templo inteiro começou a orar por ela. O pastor segurou suas mãos e ordenou: Em nome de Jesus, levante-se e ande. De repente, uma dor aguda percorreu suas pernas, como se algo se rompesse dentro dela. Ela gritou, não de dor, mas de surpresa, quando sentiu força voltando aos seus membros. Tremendo, largou as muletas. Primeiro, um passo. Depois, outro. E então, ela estava andando correndo em direção ao filho, que a esperava com os braços abertos. Mamãe! Lucas chorava de alegria, pulando. Filho, Deus me curou. Ela gritou, abraçando-o forte, enquanto o templo explodia em glórias a Deus. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. A esclerose múltipla, que deveria tê-la deixado cadeirante, havia regressido. Mas Sandra sabia, não era a medicina, era a fé que havia operado o impossível. Hoje, Sandra é uma das muitas testemunhas vivas dos milagres da Igreja Universal. Ela não só recuperou a saúde, como viu seu marido conseguir um emprego estável e sua família ser restaurada. Toda semana, ela sobe ao altar para dar seu testemunho, incentivando outros a não desistirem, não importam quão grandes sejam as batalhas. Eu aprendi que Deus não olha para o tamanho do nosso problema,
mas para o tamanho da nossa fé, diz ela, com os olhos brilhando. Quando entregamos tudo a Ele, até o impossível se torna possível. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Sandra continua sua jornada, não mais como uma vítima da doença, mas como uma guerreira da fé, prova viva de que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas. São realidades que transformam vidas. No mesmo culto em que Sandra compartilhava seu testemunho, sentada nos bancos da frente, uma jovem chamada Marisa apertava as mãos trêmulas enquanto ouvia cada palavra. Ela tinha chegado ali arrasada, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Um tumor agressivo no cérebro, que já afetava sua visão e equilíbrio, tinha tirado dela até a vontade de lutar. Os médicos deram-lhe no máximo 6 meses de vida. Eu não aguento mais, pastor, ela chorou no final do culto, segurando no braço do obreiro que a atendeu. Já fiz todos os tratamentos, gastei tudo o que tinha, e só piora. Minha família está destruída, meu namorado me deixou, até minha fé eu estou perdendo. O obreiro, com a mesma calma que já tinha acolhido tantas almas quebrantadas, colocou a mão em seu ombro e disse: Marisa, você veio ao lugar certo. Aqui, Deus não olha para relatórios médicos. Ele olha para o coração que ainda acredita. Você quer ser livre? Ela sentiu entre lágrimas, sem nem força para falar. Naquela noite, enquanto os irmãos oravam por ela no altar, algo inesperado aconteceu. Marisa sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. De repente, a dor de cabeça insuportável que a acompanhava há meses, simplesmente sumiu. Ela abriu os olhos, assustada, e percebeu que enxergava com nitidez, sem aquelas manchas escuras que antes nublavam sua visão. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao lado, percebendo a mudança em seu rosto. Nos dias seguintes, Marisa voltou ao hospital para novos exames, mas desta vez, os médicos ficaram boquiabertos. O tumor, que antes ocupava grande parte de seu cérebro, havia desaparecido. Não havia explicação científica. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos, enquanto ela, com a Bíblia na mão e um sorriso que não cabia no rosto, dizia: O meu médico é Jesus. Eles não entendem, mas eu sei o que aconteceu aqui. Sua família, que antes a via como uma condenada, agora a via como um milagre ambulante. Até seu ex-namorado, ao saber da notícia, procurou-a pedindo perdão, e hoje eles estão noivos, servindo juntos na obra de Deus. Marisa não só recuperou a saúde, como encontrou um propósito. Agora, ela faz parte da equipe de visitação da igreja, levando esperança a outros enfermos nos hospitais. Eu era uma pessoa sem futuro, ela conta, emocionada, em seus testemunhos. Mas Deus me deu não só a cura, como uma vida nova. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, como Sandra, Marisa se tornou mais uma prova de que, onde a medicina diz a não há jeito, Deus diz eu tenho caminho. Na Igreja Universal, os impossíveis se rendem ao poder da fé, e cada vida transformada se torna um farol para quem ainda está no escuro, mostrando que, com Deus, nenhuma batalha está perdida. Na mesma cidade onde Marisa e Sandra viraram testemunhos vivos do poder de Deus, morava um homem chamado Carlos. Ele era conhecido no bairro como um homem bom, trabalhador, mas que carregava um fardo pesado, a dependência do álcool. Há mais de 20 anos, Carlos lutava contra aquele vício que já havia destruído seu casamento, afastado os filhos e quase lhe tirado a vida. As tentativas de parar sozinho só levavam a recaídas piores, e os remédios que tomava apenas amenizavam os sintomas, sem tocar na raiz do problema. Até que um dia, depois de mais uma noite perdida, Carlos acordou em um banco de praça, com o corpo tremendo e a alma esvaziada. Foi quando uma senhora, membro da CCB, passou por ele e, em vez de virar o rosto como tantos faziam, sentou-se ao seu lado. Com voz firme, mas cheia de compaixão, ela disse: Meu filho, Deus não quer te ver assim. Ele tem um plano para a sua vida, e esse plano não inclui escravidão. Carlos, com lágrimas nos olhos, balbuciou: Já tentei de tudo, dona. Não tenho mais forças. Então deixe Deus ser a sua força, respondeu ela, estendendo a mão. Venha comigo hoje à noite. Não é promessa minha, é promessa dele. O que o homem não pode, Deus pode. Aquelas palavras ecoaram no coração de Carlos como um chamado. À noite, mesmo com o corpo fraco e a vergonha de entrar em uma igreja depois de tanto tempo,
ele aceitou o convite. Ao cruzar a porta da CCB, sentiu algo diferente, não era julgamento, era acolhimento. Não era condenação, era esperança. O pastor, ao vê-lo, não fez perguntas constrangedoras. Apenas disse: "Hoje é o seu dia, irmão. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te libertar." E foi ali, entre louvores e orações, que Carlos sentiu uma paz que há anos não experimentava. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com autoridade, algo dentro de Carlos se quebrou. Não foi um choro qualquer, foram anos de dor, culpa e derrota saindo de uma vez. Ele caiu de joelhos, e quando se levantou, sabia que não era mais o mesmo. Os dias seguintes não foram fáceis. O corpo ainda pedia, a mente ainda lembrava, mas agora Carlos tinha algo que nunca teve antes, uma fé inquebrantável e uma igreja que não o abandonaria. Os irmãos da CCB o visitavam, oravam com ele, e nas reuniões de libertação, ele aprendia a se firmar na palavra. A cada tentação, ele repetia: "Jesus já me libertou. Eu não sou mais escravo." Um mês depois, seus filhos, que há anos não falavam com ele, receberam um convite para visitá-lo. Ao chegarem, não encontraram o pai bêbado e agressivo que conheciam, mas um homem sóbrio, com os olhos brilhando de uma alegria que eles não viam desde a infância. A filha mais nova, emocionada, abraçou-o e sussurrou: "Papai, o Senhor mudou mesmo." "Não fui eu, filha", respondeu Carlos, com a voz embargada. "Foi Deus." Hoje, Carlos não só está livre do álcool como se tornou um obreiro na CCB, ajudando outros que lutam contra vícios. Sua ex-mulher, ao ver a transformação, permitiu que ele se reaproximasse dos filhos, e a família, aos poucos, está sendo restaurada. Nas reuniões, ele sempre repete seu testemunho: "Eu era um homem morto em vida. Mas Deus me ressuscitou." Se ele fez isso por mim, que não tinha mais esperança, imagine o que pode fazer por você. E assim, como Sandra e Marisa, Carlos se tornou mais uma prova de que, na CCB, não há vida tão destruída que Deus não possa reconstruir. Porque onde o mundo vê um caso perdido, Deus vê um milagre esperando para acontecer. E cada história como a dele é um grito de que, com fé, a vitória é certa e o impossível se torna apenas mais uma já feita nas mãos do Todo-Poderoso. Na mesma congregação onde Carlos encontrava forças para seguir em frente, uma jovem chamada Ana sentava-se sempre nos últimos bancos, com os olhos baixos e o coração apertado. Ela tinha apenas 23 anos, mas carregava um peso que parecia esmagá-la, a culpa por um aborto que fizera aos 18, pressionada pelo então namorado e pela vergonha de uma gravidez não planejada. Desde então, não conseguia se perdoar. As noites eram de choro, os dias de vazio. Até que, certa quarta-feira, durante um culto de oração, a voz do pastor ecoou como um chamado direto à sua alma. Deus não olha para o seu passado com condenação, filha. Ele olha com compaixão. O sangue de Jesus é maior que qualquer erro. Ana sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um alívio instantâneo, as lágrimas ainda vinham, mas agora misturadas com uma esperança tímida. Naquela noite, ela se ajoelhou no altar e, entre soluços, entregou aquela dor que há anos a aprisionava. Não foi fácil. Nos dias seguintes, as memórias ainda doíam, mas algo havia mudado, ela começou a sentir uma paz que não vinha dela mesma. Semanas depois, Ana estava no culto de jovens quando uma irmã da igreja, que nem sabia de sua história, se aproximou e lhe disse: "Deus me mostrou que você é uma vasilha escolhida por Ele. Não para ser escondida, mas para brilhar." Aquilo foi a confirmação que ela precisava. Ana começou a servir na igreja, primeiro ajudando na limpeza do templo, depois no ministério de intercessão. Com o tempo, sentiu o chamado para compartilhar seu testemunho com outras jovens que, como ela, carregavam feridas ocultas. Hoje, ela lidera um grupo de apoio na CCB, onde muitas encontram a mesma misericórdia que a libertou. "Eu achava que Deus nunca me perdoaria", ela diz, com os olhos brilhando. "Mas Ele não só me perdoou como me deu um propósito. Agora, eu vivo para mostrar a outras mulheres que, em Cristo, não há culpa que não seja lavada, não há dor que não seja sarada." E assim, como Carlos, Sandra e Marisa, Ana se tornou mais um link nessa corrente de milagres que não para de crescer. Porque na CCB, não importa quão profunda seja a ferida ou quão escuro pareça o caminho, quando alguém se entrega de verdade, Deus escreve um novo capítulo.
E esse capítulo sempre começa com duas palavras que mudam tudo: eis-me aqui. Na mesma semana em que Ana compartilhava seu testemunho pela primeira vez no grupo de apoio, uma jovem chamada Rafaela entrou pela primeira vez nas portas da CCB. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter cura, a perda do filho ainda no ventre, há 3 anos. Desde então, cada Natal, cada aniversário, cada criança que via na rua era como uma faca revirando a ferida. Os médicos disseram que tinha sido um daqueles casos, mas Rafaela sentia que era um castigo. Por quê? O que ela tinha feito de tão errado? Ela chegou à igreja arrastada por uma prima, mais por cansaço do que por fé. Se Deus existe, por que ele me tirou o que eu mais queria? Murmurava enquanto os irmãos cantavam hinos de gratidão. Mas algo a fez ficar. Talvez fosse o jeito carinhoso com que uma irmã mais velha lhe estendeu a mão durante a oração. Talvez fosse a paz que ela viu no rosto de Ana, que, sem saber de sua história, lhe disse baixinho: Deus não esquece das suas filhas, não. Ele guarda as lágrimas da gente em uma garrafa. Nos cultos seguintes, Rafaela começou a notar detalhes que nunca tinha percebido antes. O pastor falava sobre o Deus que ressuscita o que estava morto, não só corpos, mas sonhos, esperanças, corações partidos. Uma irmã compartilhou como Deus a havia consolado depois de um aborto espontâneo, e pela primeira vez, Rafaela não se sentiu sozinha. Então, numa noite de vigília, quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre se levantar, ela permaneceu sentada, tremendo. Mas uma mão pousou em seu ombro, era Ana. Vem, irmã. Deus está te chamando, Ana sussurrou. E Rafaela se levantou. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Mas enquanto o pastor orava por ela, Rafaela sentiu algo se quebrar dentro do peito, como se uma parede de gelo, construída pedra por pedra ao longo de 3 anos, desabasse de uma vez. E então, veio o choro. Não aquele pranto silencioso e amargo de antes, mas um choro que lavava, que aliviava. Ela caiu de joelhos, e as irmãs a rodearam, orando com ela. Dias depois, num exame de rotina, o médico olhou perplexo para o ultrassom e repetiu a pergunta 3 vezes: Você tem certeza de que não estava grávida na última consulta? Rafaela balançou a cabeça, atordoada. Mas ali, na tela, um pequeno coração batia. O médico, sem saber de sua história, só disse: Isso é incomum. Muito incomum. Quando Rafaela voltou à CCB no domingo seguinte, não precisou contar nada. As irmãs já sabiam. O milagre tinha um brilho que não dava para esconder. E dessa vez, foi ela quem segurou a mão de outra mulher que chegava com os olhos inchados de chorar, e repetiu as mesmas palavras que Ana lhe dissera: Deus não esquece das suas filhas. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam, são vidas que se reconstruem. E cada eis-me aqui é o início de uma história que Deus já escreveu no céu, esperando só que a gente tenha coragem de viver. Rafaela não conseguia parar de tocar a barriga, como se a cada toque pudesse confirmar que aquilo era real. O ultrassom estava guardado na bolsa, mas ela já o tinha mostrado para tantas irmãs que o papel começava a amassar nas pontas. É um menino, o médico tinha dito, e ela sorriu ao lembrar como as irmãs se abraçaram ao ouvir a notícia. Deus sabe o que faz, minha filha, disse Dona Maria, a mais velha do grupo de oração, com os olhos brilhando. Ele te deu um filho quando você já tinha desistido de pedir. Mas nem tudo era fácil. As noites ainda vinham com medos. E se fosse um erro? E se, de repente, tudo desaparecesse como um sonho? Foi então que a irmã Ana levou para o culto de terça-feira, aquele que sempre tinha um tempo especial de oração pelas famílias. Quando o pastor chamou à frente quem precisava de um milagre, Rafaela hesitou. Mas uma mão no seu ombro, era a irmã Carla, que tinha perdido um bebê anos antes e agora sorria com os 2 filhos no colo, a empurrou gentilmente. Vai, filha. Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Ela subiu ao altar tremendo. O pastor nem precisou perguntar, só colocou a mão em sua cabeça e orou: Senhor, o que é impossível para os homens, para ti é possível. Confirma, Senhor, esse milagre na vida da tua filha. E então, como um rio, as irmãs começaram a cantar glória a Deus nas alturas, e Rafaela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma promessa estivesse sendo selada dentro dela. Nos meses seguintes, a CCB se tornou sua segunda casa.
As irmãs levavam roupinhas de bebê, fraldas, até um berço usado, mas limpo e cheiroso, que Dona Maria insistiu em presentear. Deus proveu para mim na minha hora, agora é a sua vez, ela dizia. Rafaela chorava ao ver tanta bondade. Como podia pessoas que mal conhecia faziam tanto por ela? Porque aqui a gente é família, explicava a irmã Ana. E família não deixa ninguém sozinho. Quando o pequeno Davi nasceu, sim, ela escolheu o nome em gratidão, porque a Deus é minha força, foi como se a igreja inteira tivesse ganhado um filho. O pastor visitou o hospital, orou pelo bebê e pela mãe, e quando Rafaela voltou para casa, a sala estava cheia de flores, comida e até um envelope com uma ajuda financeira das irmãs. Isso é coisa de Deus, ela repetia, olhando para o rostinho do menino que dormia em seus braços. Mas o maior milagre não foi só o nascimento de Davi. Foi ver Rafaela transformada. A mulher que chegará à igreja quebrada, com o coração cheio de cicatrizes, agora sorria sem esforço. Ela começou a ajudar nas campanhas de doação, a visitar outras mulheres que passavam por lutas semelhantes, e até a dar seu testemunho nos cultos. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, dizia, com os olhos cheios de uma fé que já não tremia. Certo dia, uma moça nova chegou à igreja com o olhar vazio, as mãos apertando um lenço molhado. Rafaela reconheceu aquela dor. Sentou ao lado dela, segurou sua mão e contou sua história. Não como uma lição, mas como uma prova de que Deus ouve até o choro que a gente esconde. E quando a moça perguntou, com voz quebrada, como eu sei que Deus não vai me abandonar, Rafaela apontou para Davi, que brincava no colo de irmã Ana, e respondeu, olha para ele. Esse menino é a resposta que Deus me deu quando eu perguntei a mesma coisa. Porque na CCB, os milagres não são só sinais no céu ou curas instantâneas. Às vezes, eles vêm como um bebê que nasce contra todas as probabilidades, como uma mão estendida na hora certa, como uma igreja que se torna lar. E assim, Rafaela aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, é viver como se ele já tivesse respondido. O milagre se completou quando a moça olhou para Davi e viu mais do que uma criança. Viu um Deus que tece esperança com fios de amor cotidiano, nas rugas da irmã Ana, que acolheu Rafaela quando o mundo virou as costas, no cheiro de café da cozinha da igreja, onde muitas lágrimas se transformaram em orações, na cicatriz quase imperceptível no pulso de Rafaela, marca de uma noite em que ela escolheu viver, mesmo sem saber como. Aquela moça, cujo nome ninguém soube naquele dia, saiu da igreja com um lenço ainda úmido, mas o coração mais leve. Semanas depois, voltou. Desta vez, não para chorar, mas para servir. Trouxe pães caseiros, como quem oferece o pouco que tem, e descobriu que milagres também nascem assim, na multiplicação do que parece insuficiente. Reflexão final. Deus não costura nossas histórias com pontos invisíveis. Ele usa agulhas de gente, mãos que seguem, braços que abraçam, vozes que sussurram eu também já estive lá. O verdadeiro milagre não é a ausência da dor, mas a certeza de que, no meio dela, somos encontrados. Como Davi no colo de irmã Ana, como Rafaela na bancada daquela moça desconhecida, como você, sim, você na história que alguém precisa ouvir para acreditar que a luz ainda existe. Lição de vida. A fé não é esperar pelo fim do túnel, mas aprender a dançar com a lanterna na mão. Porque Deus já respondeu. Às vezes, a resposta é um bebê. Às vezes, um pão. Às vezes, apenas um silêncio que grita, eu estou aqui. E isso basta.